Boa noite a todas e todos. Senhora vereadora, aliás, senhores vereadores aqui presentes, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, os amigos da equipe de tradução para Libras, a Guarda Civil Municipal também sempre presente, cidadãs e cidadãos que participam aqui conosco no plenário, também você pelos meios de comunicação. Muito importante esse papel fundamental que é acompanhar a política da nossa cidade, então eu também agradeço pela presença de vocês. Fazendo minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, eu começo com a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa branca, gravata roxa e à minha frente há um púlpito de madeira e um microfone. A gravata roxa nessa sessão é em razão da campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que é o mês de conscientização do Alzheimer, da fibromialgia, do lúpus e da leucemia. No entanto, mais que uma cor, mais que um símbolo, é necessário nós termos ações concretas que impactem positivamente a vida dessas pessoas. Então, falando especificamente sobre fibromialgia, trata-se de uma dor muscular crônica generalizada que também causa fadiga, distúrbios ao sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade. E nos últimos dias, o meu mandato foi acionado por uma pessoa que vive com a condição da fibromialgia e que denunciou a falta de um entendimento sobre a fibromialgia estar enquadrada no conceito de deficiência, no conceito que está ali presente na lei. Ou seja, as vagas, as filas, o atendimento prioritário para pessoas com deficiência podem sim ser utilizados por pessoas com fibromialgia. Isso já está pacificado no direito, inclusive. Só que falta hoje uma conscientização sobre esse assunto, especialmente para o comércio, para as agências bancárias, para os supermercados, para todos os tipos de estabelecimentos que têm o atendimento ao público e que precisam, então, terem essa consciência de que a fibromialgia está enquadrada nessa condição. Hoje nós tivemos, inclusive, uma ação aqui na Câmara Municipal nesse sentido, e eu peço muito que isso seja estendido a esses locais para que o direito das pessoas com fibromialgia seja garantido. Nesta sessão, eu vou retomar um assunto da semana passada, aliás, que causou muitas reações na cidade, tendo em vista a quantidade de mensagens que eu recebi de todas as pessoas que estavam ali acompanhando os trabalhos aqui da sessão. Eu apresentei nada menos que quatro requerimentos de informação na semana passada, sendo 2 deles em conjunto com a vereadora Naila, todos de assuntos muito pertinentes, buscando informações que são do seu interesse, de você que está aí em casa nos acompanhando, de você que está aqui também no plenário, e são vitais para o trabalho do Legislativo. Antes de propor, a gente precisa fiscalizar e precisa fazer um diagnóstico da situação para entender do que se trata ou como a gente pode encontrar alternativas. Então foram questionadas as obras na Rua Agostinho Palaro, no bairro Santa Claudina, também as obras na Rua Fioravante Castellani, no Parque São José, o retorno sistemático de grande parte do esgoto da adutora ali da ETE 2 Capivari para o Rio Capivari, a situação inaceitável do espaço cedido pela Prefeitura à Cooperativa 4RV, tudo isso sob a forma de requerimento de informação para a gente entender essas situações e, com isso, propor melhorias e propor soluções. Todos esses requerimentos de informação, e agora eu peço muito a atenção de quem está nos acompanhando, porque todos eles foram reprovados. Alguns deles com a alegação de que já existem pedidos de dispensa de licitação no boletim municipal sobre as obras que eu estava questionando, só que os requerimentos de informação não perguntavam se as obras iriam acontecer, mas sim informações muito mais profundas, a disponibilização de um projeto, dos laudos feitos pela Prefeitura, dos cronogramas de execução. Além de saber se vão fazer as melhorias, a gente tem que saber como vão fazer essas melhorias. Esse é o trabalho de fiscalização desta Casa de Leis. E quem perde com essas informações negadas, mais uma vez, é você, cidadã, cidadão, você, trabalhadora, trabalhador, que paga os seus impostos e que mantém a Câmara Municipal de pé. Gente que entra em contato pedindo explicações, pedindo documentos, querendo uma solução prática para esses problemas que impactam diariamente a vida do vinhedense e que agora sai de mãos vazias. Mas apenas por enquanto. Eu deixo aqui o meu compromisso público de que eu vou usar de todas as formas legais e possíveis para conseguir sim essas informações e para que elas fiquem disponibilizadas publicamente para todo e qualquer cidadão vinhedense, porque é isso que a gente tem que fazer, são informações públicas, são informações que devem ter o acesso de todas as pessoas. Então o meu mandato vai trabalhar muito para que mesmo com a reprovação dos requerimentos, você tenha acesso a tudo isso.
Outro requerimento que foi reprovado pela maioria, dessa vez no começo dessa mesma sessão, foi sobre a iluminação pública, mais precisamente sobre a substituição das lâmpadas antigas pelo LED, que é o diodo emissor de luz. E como eu sei que não é todo mundo que consegue acompanhar a sessão inteira, eu vou retomar essa discussão, porque é uma pauta que tem sido muito recorrente aqui na Câmara, inclusive faz 10 anos que a gente vem falando sobre isso aqui no Legislativo. Falando tecnicamente, isso está de acordo com uma resolução da ANEEL. Nós sabemos que é possível também usar o diodo emissor de luz como um aparelho que complementa a IoT, que é a internet das coisas. Esse não é nem o futuro, já é o presente. Nós sabemos também que elas são mais econômicas, como foi pontuado aqui na explicação do requerimento. E falando na prática para você, mais iluminação pública, a instalação do LED é mais segurança, é evitar que você esteja caminhando à noite e esteja sujeito a um bandido, à ação de um abusador, sem tropeçar nos buracos das calçadas e das ruas, quando existem as calçadas. Esse é um assunto que eu também vou tratar hoje nessa sessão. E, como eu já disse, não é para ser algo do futuro, o LED já é presente, a gente vê Valinhos, vê Louveira, vê qualquer outro município e Vinhedo ainda patinando nesse assunto. Desde 2021, a gente vê publicações do Executivo, tanto no perfil da Prefeitura, como também do prefeito Dr. Dario Pacheco, a respeito da criação daquilo que eles chamam de corredores de LED. E a gente viu essa melhoria na Estrada da Capela, na 9 de Julho, na Benedito Storani, são várias ruas já tendo essa implantação. Só que nunca foi divulgado, e aqui eu retomo, vereador, nunca foi divulgado um cronograma, a gente não sabe como que vai ser a criação ou a instalação desses corredores de iluminação com o LED. E para nós da Câmara, mais uma vez também falo isso, é muito difícil a gente acompanhar, fiscalizar e até propor sem ter esse cronograma em mãos, ou pelo menos uma esquematização, uma planilha, algo que nos dê uma luz, literalmente, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento sistemático da substituição das lâmpadas antigas pelo LED. A gente vê moção sendo aprovada, hoje mesmo a moção de autoria do vereador Tiago sobre a rua 1º de Maio, aliás, a Avenida 1º de Maio, na Chácara Lago, região do bairro Capela, e eu concordo muito com a implantação do LED ali, é muito necessário, tem uma praça ali do lado, tem um parque, tem também alguns equipamentos públicos de assistência social e de saúde, só que é necessário que a gente, então, tenha em mãos esse documento dizendo onde vão acontecer essas melhorias, senão vai faltar moção e indicação. A gente vai ficar aqui todo dia aprovando indicação e moção, falando, olha, agora faz na rua X, na rua Y, na rua Z. A gente não pode ficar correndo atrás do prejuízo dessa forma, tem que ter um planejamento, porque iluminação pública é serviço. Isso tem que ter planejamento, a gente tem que ter o documento em mãos e mostrar, olha, está aqui, vai ser feito na rua tal, no dia tal, na rua tal, no dia tal. Essa é a necessidade de nós apresentarmos um requerimento de informação e termos a resposta em mãos para que ela fique disponibilizada para a população. Então, nós temos também praças, parques públicos que igualmente estão no escuro, e eu vejo muitos parques ainda sem o LED, vereador, desculpa por ter que discordar, mas eu vejo muitos locais ainda sem iluminação e a criançada, a juventude tendo que voltar mais cedo para casa, sem poder jogar o futebol, o basquete, qualquer outro esporte à noite, porque não há iluminação. Então, mais uma vez, eu vou usar de todos os meios legais e possíveis para conseguir essas informações e para deixá-las públicas. Também na linha da infraestrutura urbana, outro assunto que eu tenho falado muito é a respeito das calçadas. São vários lugares, e aqui eu cito especialmente o bairro Pinheirinho, que ainda não tem calçadas, e às vezes até existe uma linha de ônibus passando pela rua ou pela avenida, tem o ponto, tem a demarcação do ponto de ônibus, só que não existe a calçada para o pedestre continuar a viagem a pé. E aqui eu vou citar a Avenida João Páfaro, que também tem sido recorrentemente um ponto de atenção, que tem sido encaminhada para os nossos mandatos. Também chegou para mim a situação próxima ao Colégio Objetivo, ali mais para o lado do Jardim Primavera, mas igualmente na região do Pinheirinho. A escola bastante movimentada, sobretudo nos horários de entrada e de saída dos alunos, só que os carros, os próprios alunos, os pais, os responsáveis, as vans escolares, os pedestres, todo mundo ali disputando um espaço na rua apertada, porque não tem calçada. Então, também estou em cima desse assunto e quero muito ter as informações, e isso vai ser tema nas próximas moções, aliás, nas próximas sessões, para que nós tenhamos também esse cronograma materializado sob a forma de documento, para que a gente acompanhe como está a implantação ou a cobrança por calçadas em nosso município.
Outro assunto que chegou ao meu mandato, mas que eu já havia falado sobre ele no ano passado, é a respeito da segurança na rua Luiz Páfaro, no centro. E muitos motoristas estão sendo vítimas de vandalismo, principalmente à noite, por pessoas ainda não identificadas que têm atirado pedras nos carros. A Polícia Militar se posicionou, dizendo que vai intensificar as rondas para encontrar quem tem feito isso, só que ali é crônica também a falta de iluminação pública, porque aquela área está deteriorada há muito tempo. Existe a estação ferroviária, que é tombada pelo CONDEFAT, que é o órgão estadual de tombamento de bens históricos, e eu não preciso nem dizer qual é o estado dela. Infelizmente, ela está tombada, mas logo ela vai tombar literalmente, ela vai desabar, porque está uma tristeza a situação da nossa estação ferroviária. E quem passa pelo centro vê também a condição terrível ali de todos os entornos. A gente sabe que aquele canteiro fica à mercê, aliás, quem passa naquele canteiro fica à mercê não somente do vandalismo, mas de todo e qualquer crime possível. Então, eu realmente peço um olhar no sentido da fiscalização, sim, é necessário, mas também é importante que nós tenhamos infraestrutura naquele lugar. Se é um espaço da empresa de logística que administra os trilhos do trem, então que seja feito um apelo da prefeitura para que alguma intervenção aconteça o quanto antes. Ainda falando sobre segurança, nessa segunda-feira houve uma tentativa de atentado em uma escola de Montemor, que é uma cidade aqui da nossa região metropolitana de Campinas, muito próxima de Vinhedo, e de acordo com as informações que foram publicadas pela imprensa, um jovem de 17 anos, vestindo uma braçadeira com o símbolo de um regime que eu me recuso a nominar aqui nessa tribuna, tentou entrar na escola com uma machadinha, 2 garrafas com gasolina, pregos, uma réplica de um fuzil e 2 bombas caseiras, sendo que ambas explodiram na entrada da instituição. Ele, felizmente, foi detido, ninguém se feriu, mas isso chama a atenção de todos nós, nos deixa em um estado absoluto de alerta, porque poderia ter acontecido mais uma tragédia em uma escola brasileira. E a quem entrou em contato comigo, eu me comprometi, e agora também deixo o meu compromisso público aqui na tribuna da Câmara, de buscar o entendimento da Prefeitura de Vinhedo, para que nós tenhamos segurança de fato nas entradas e nas saídas dos alunos e das alunas da rede municipal de ensino de Vinhedo. Ninguém pode prever quando algo assim vai acontecer, portanto, todo cuidado ainda é pouco e vou continuar nessa luta durante essa semana para que pais, mães responsáveis e os próprios alunos, jovens, crianças do nosso município tenham essa segurança quando eles estão na escola, que é o melhor lugar que uma criança pode estar, além da família, naturalmente, mas a escola tem que ser um espaço seguro para todo mundo. E eu finalizo trazendo mais uma vez o assunto da cooperativa de triagem de recicláveis 4RV, que presta um serviço essencial na nossa cidade e que, tristemente, está há muito tempo sem uma solução para o problema do espaço que recebe essa atividade e todo o material reciclável do município. O requerimento na semana passada também foi reprovado, só que após toda a pressão que nós estamos fazendo para que essa situação seja resolvida, o prefeito voltou a entrar em contato com a cooperativa, até esteve lá junto a alguns vereadores, com a promessa de que tudo vai ser encaminhado. Sem um documento, sem um compromisso público, fica difícil acreditar que isso realmente vai acontecer. A gente já ouviu muitas promessas sendo ditas em relação à reciclagem, mas aqui eu também torno público nessa tribuna que eu vou continuar buscando de todas as formas um resultado prático e continuando um trabalho que eu já comecei lá quando era secretário do Meio Ambiente e Urbanismo em 2021, para que a cooperativa tenha assim um espaço digno e para que aquele emprego seja considerado verde. Ou seja, não é somente necessário trabalhar com a reciclagem, com a triagem, para que seja um emprego verde, ambientalmente sustentável. Também é necessário considerar a condição social daquelas pessoas que estão ali e que não têm o mínimo de segurança no trabalho, que não têm o mínimo de dignidade ali naquele espaço, um espaço que está sujo, deteriorado, ameaçando cair sobre a cabeça daquelas pessoas. A gente não pode permitir isso num município como Vinhedo. Tem 80 milhões só de caixa, 700 milhões de orçamento. Pelo amor de Deus, prefeito, a gente precisa muito desse compromisso para que a cooperativa tenha um espaço adequado para essa atividade que é fundamental para o nosso município. Então, toda a minha solidariedade às cooperadas, aos cooperados, e mesmo diante de tanto descaso, eu continuo com esse trabalho importante para o nosso município, que é lutar ao lado dessas pessoas, que igualmente fazem uma atividade essencial, indispensável, muito importante, que é a triagem de recicláveis em Vinhedo. Então, como sempre, eu deixo aqui as redes sociais para que a população acompanhe meu trabalho. Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, também o site www.luizvieravinhedo.com.br.
com todas as ações, com todos os projetos, as moções, tudo aquilo que é protocolado, e também o meu trabalho nas ruas, que é o gabinete na rua, sempre atento às demandas da população. Eu também quero fazer aqui menção, destaque, a presença do Lugano, que está aqui conosco no plenário. Obrigado pela presença e pela parceria, Lugano. Eu agradeço, então, pela atenção e participação, desejo uma boa noite, uma ótima semana a todas e todos, também saudando a presença da Monique, acabei esquecendo, mas obrigado pela presença, Monique, sempre a parceria e a amizade. Obrigado.